Boa tarde, gente. Bom, antes de começar, né, a palestra, primeiro a gente vai se apresentar um pouquinho do nosso projeto. Eu sou a Marina, a presidente da LID. Eu sou o Jorge, o vice. E agora a gente vai explicar um pouquinho sobre como a gente funciona. A nossa intenção, bem brevemente, é contextualizar. Eu sempre faço esse trocadilho, que raiva. Contextualizar, né, um pouco do nosso trabalho para vocês. Nós somos uma liga discente, nasceu há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, 11. A nossa intenção é levar a TCC de forma mais democrática e acessível para o campo acadêmico e também para o campo fora da universidade, né, que a nossa intenção é essa. Pode passar, Grilo. Onde vocês podem nos achar os nossos trabalhos, né, as inscrições, o que a gente produz. Esse aí é o podcast, então quem não conseguir ler o QR Code agora não tem problema. Lá no nosso Instagram vai ter na nossa bio o link que leva diretamente para lá. E o objetivo dele é ter uma linguagem mais acessível. Então, é para quem é leigo, que não está aqui na faculdade, ou tá, mas aqui às vezes a linguagem é um pouco mais difícil, né, um pouco mais acadêmica. Então, lá é mais acessível. É nessa parte que entra o nosso projeto de extensão, que é levar a TCC para as pessoas fora do campo acadêmico. Então, no... Como é que você chama mesmo? Podcast, a gente tem uma linguagem bem pouco acadêmica, gente. É bem realmente para quem é leigo, não entende nada do assunto, ficar sabendo um pouco. Psicoeducação. E o episódio sai na última segunda-feira do mês. Aí o episódio desse mês é com a diva Fernanda. Então, sempre que tem algum evento aqui, o Contextualiza, no final do mês também sai um episódio do podcast. Isso aí. A gente tem também o YouTube, onde a gente posta as palestras. Então, assim, teve palestra, achei super interessante, mas, desculpa, eu sempre esqueço. Mas eu não consigo estar presente. Então, a gente posta também no YouTube, gente. Mais uma forma de vocês terem acesso. Agora, vamos para a maior parte, né? O Instagram. No Instagram, a gente posta as seleções, a gente posta os nossos projetos. Agora, a gente está com o Instagram do nosso projeto de extensão também. Então, vai ter mais conteúdo. A gente posta sobre os contextualizas, grupos de estudos. Esse ano a gente vai ter no segundo semestre grupo de estudo. Setembro vamos ter um grupo de estudos, então escolhe para vocês. Mas Isso. logo a gente vai começar a divulgar. Parcerias de cupons que a gente também conseguiu, a gente vai divulgar no Instagram. Então, estejam presentes, né? Nessas redes para acompanhar mais da gente. Agora eu vou apresentar a nossa maravilhosa, né, professora Fernanda, nossa professora substituta. Ela foi minha professora de TCC, então, assim, é muito feliz ter ela aqui. É incrível, é maravilhosa, tem um currículo impecável, então aplaudem ela, gente. Vamos! Eles tiraram toda a minha moral de pessoa séria, acadêmica, né? Perdão. Cheguei com moral nenhuma. Pode só... aqui assim. Não, tadinho, pode ir, tá? Professora briga aluno a ficar ajoelhado. Problema dessa. Acho que eu consigo virar pra mim. Apareço daqui, tá bom? Olá, gente, prazer. Meu nome é Fernanda. Fiquei muito contente com o convite. Eu, durante a minha graduação, fiz parte da Liga Acadêmica, mas lá na PUC. E sempre que os alunos me perguntam, que dica você dá para quando você se formar, ter paciente, o que você faz? Eu sempre cito na minha trajetória a Liga Acadêmica que, assim, de verdade, profissionalmente falando, foi a coisa que fez mais diferença para eu estar onde eu estou hoje, né? Então é um trabalho muito especial que vocês têm, um trabalho muito importante que dá fruto para vocês e que retorna para a comunidade, atrai gente para a TCC, então é um projeto muito especial e para mim é muita alegria estar aqui, tendo feito parte de uma liga e hoje em dia, alguns anos depois, bem poucos anos depois, estar aqui nessa posição falando com vocês. Tá, e aí a minha palestra intitulada... Mas você ficou aqui, eu tô na frente do slide? Não, né? Intitulada Quando a Mente Não Desliga, Ruminação Cognitiva e Tratamento em TCC. Né? Me apresentando brevemente para quem não me conhece, eu sou psicóloga, fui mestre em psicologia pela PUC Rio, onde eu estudei sobre a ruminação, vou falar brevemente sobre isso ao longo da apresentação. Atualmente faço meu doutorado também na PUC Rio. Paixão ou loucura? Não sabemos.
sou especialista em TCC e ao longo da minha formação eu fui fazendo alguns cursos na área de terapias contextuais e na área de terapia cognitiva sexual. Tá? E hoje em dia sou professora substituta da cadeira de terapia cognitivo-comportamental aqui no departamento. Vejo alguns rostinhos conhecidos de alunos meus, mas quem não, muito prazer. E aí, o que vamos falar hoje? Terapeutas de TCC adoram botar o nome de sumário de agenda, né? Fazer um trocadilho, como a gente é cognitivo, né? Definir o que é ruminação, falar sobre os fatores de risco e as consequências da ruminação, mostrar para vocês como a gente vai entender essa ruminação dentro do modelo cognitivo e como a gente vai trabalhar na clínica. E aí concluo a palestra. Só para saber, quem aqui já é psicólogo formado? Tem alguém? Você? Tá bom. Eu escolhi esse tema, né? E foi tema do meu mestrado. Eu estou fazendo uma mudança de abordagem terapêutica. Ah, legal. Bem-vinda. Também vim para resolver a questão do meu mestrado aqui também. Legal. Mas eu sou responsável. Tá. Você é responsável. Ih, gente. pela iniciação na TCC. Tá bom. Ih, gente. Tá bom. Eu queria te pedir se você pode chegar só um pouquinho para lá, porque eu sou Posso. para as anotações. Tá ótimo. Vocês vão me mandando, me joguem de um lado pro outro, tá? Porque se eu ficar monitorando a câmera vai dar ruim, então eu vou esquecer da câmera. Boa tarde. Mas por que eu escolhi o tema ruminação, gente? Eu não segui a graduação e o meu mestrado, não fiz um seguido do outro, né? Eu dei uma pausa no meio e eu comecei na clínica. E aí eu fui vendo que as pessoas não falavam muito de ruminação. Os pacientes reconheciam que a preocupação era um problema, né? Então chegavam como queixas, eu me preocupo demais. Mas ninguém chegava falando, eu rumino demais. Nem nada parecido com isso. Então eu fui passando a entender que as pessoas não sabiam sobre os prejuízos da ruminação. E ainda, quando eu fui buscar na literatura, pouco ainda se falava da ruminação em comparação à preocupação. Né? Até para revisar alguns materiais para essa aula, tem aquele livro do Robert Leahy de técnicas em terapia cognitivo-comportamental, um laranjinha, que tem um capítulo, manejo de preocupação e ruminação. Eu falei, nossa, que legal, não lembrava desse capítulo, nunca entrou em nenhuma aula minha. Aí eu fui ler o capítulo, não fala de ruminação nenhuma vez. Entendo que muitos dos processos são semelhantes, mas para quem está aprendendo, você quer técnicas para lidar com a ruminação, você vai digitar técnicas para lidar com a ruminação. E aí você vai encontrar pouca coisa. Então eu fui para a academia estudar um pouco sobre ruminação, fazendo sempre esse paralelo com a clínica, tá? E aí hoje eu vou trazer então para vocês um pouco sobre esse construto. Eu sei que talvez a parte mais interessante seja da intervenção, mas como a gente não encontra muita coisa por aí em português, pelo menos, eu quis trazer bem mais sólido esse conceito da ruminação para a gente entender bastante o que é, quem são as pessoas que estão mais vulneráveis a ruminar, e aí sim a gente parte para a prática, tá? Mas mesmo essa parte mais conceitual, vocês vão ver que eu faço sempre um paralelo, tá? E aí qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Não precisa esperar o final, inclusive eu prefiro que as perguntas sejam no meio. Porque senão vocês chegam no final, quando você falou X coisa, eu já nem lembro exatamente o que eu falei. Então, podem levantar a mão e fazer perguntas, tá? E aí, antes de falar, então, e eu vou usar meu celular só para monitorar meu tempo, ok. Antes de falar, então, de ruminação, a gente vai ter que pensar no que são os pensamentos repetitivos, que nada mais são do que o processo de pensar atentamente, repetidamente ou frequentemente sobre si mesmo ou sobre o seu mundo. Ou seja, são aqueles pensamentos que ficam martelando na nossa cabeça e não vão embora. E esse termo é um termo guarda-chuva que abrange uma série de outros processos, como o planejamento, a reflexão, a solução de problema, a ruminação e a preocupação. Então, a gente tem que os pensamentos repetitivos nem sempre são coisas ruins, tá? Muito pelo contrário. Quando a gente pensa em planejamento, por exemplo, é uma capacidade evolutiva super importante que eu pense, hoje tenho que estar na UFRJ 1h30. Preciso acordar a tal hora, preciso separar tal hora para revisar a apresentação. Como eu sou palestrante, é melhor eu sair um pouco mais cedo para não me atrasar.
isso é uma habilidade super importante do ser humano, né? Conseguir prever alguma coisa e se planejar para que aquela coisa tenha um sucesso. Refletir, né? A reflexão, que a gente consiga olhar para nós mesmos, olhar para o nosso mundo e pensar sobre ele, né? Só que a reflexão é um pensamento repetitivo que é muito relacionado à curiosidade, ao prazer, né? Então a gente parar para pensar, para entender, para não repetir os mesmos erros, né? Que ruim seria, mesmo com essa capacidade, às vezes a gente repete a mesma coisa várias vezes. Imagina se a gente não tivesse a capacidade de pensar sobre o que a gente já fez e deu errado e poder consertar para evitar que o erro se repita no futuro. Então, junto também com a solução de problema, são pensamentos repetitivos que têm um benefício biológico muito importante. Porém, como nem tudo é tão bom assim, a gente tem pensamentos repetitivos que nos causam mal-estar, que nos causam prejuízo. Dentre eles, a gente tem essa preocupação, né, que é a cadeia de pensamentos que a gente tem diante de um evento que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem a tendência de achar que vai dar ruim e tem uma série de pensamentos do tipo: e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? E a gente fica nessa tentando prever um problema futuro. E a gente tem a ruminação, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Já adianto que a ruminação e a preocupação, que é uma dúvida que muitas vezes aparece, são processos semelhantes. A diferença está que, no geral, a gente chama de preocupação quando o conteúdo daqueles pensamentos são relacionados ao futuro. Então, é o medo do que pode vir a acontecer. E a gente chama de ruminação quando os pensamentos são em relação ao passado. Então, a gente fica remoendo algo que já aconteceu. Essa é a diferença principal. Onde entra a obsessão? Jorge é meu aluno, gente, então eu tenho intimidade para ele. Ele é um ótimo aluno, faz ótimas perguntas na sala de aula, mas às vezes não. A obsessão também é um pensamento repetitivo, tá? Que gera um prejuízo. Esse aqui são só alguns exemplos, tem outros, como por exemplo a obsessão. A diferença que a gente vai ver da obsessão com a ruminação é que a ruminação vai ser um comportamento em si, já vou falar sobre isso, talvez falar que a ruminação é um comportamento gere algum estranhamento em alguns de vocês, mas a gente já chega lá. E a obsessão, ela vai levar a uma ação que são as compulsões. Então, as próprias obsessões causam mal-estar e a ruminação entra numa tentativa do sujeito de lidar com esse mal-estar. Faz sentido? Mas é um pensamento repetitivo também. Então, vamos lá, o que é a ruminação? A ruminação cognitiva pode ser definida como um padrão de pensamentos e comportamentos caracterizados pelo foco atencional nas possíveis causas e implicações de um sintoma. Então, o nome vem justamente dos animais ruminantes, né? Por isso a cabrinha no slide, que ficam, né, mastigando várias vezes a mesma comida. Aqui a gente tem pessoas que ficam remoendo várias vezes o mesmo pensamento. Então, algo já aconteceu, algo de ruim, que disparou tristeza, raiva, algum sentimento negativo, e a pessoa fica martelando: e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ou por que isso aconteceu comigo? Por que eu não estudei mais? Por que todos os meus colegas parecem que são melhores do que eu e conseguem tirar notas melhores que a minha? Ou seja, teve uma situação, a situação já passou, mas na mente do indivíduo essa situação continua acontecendo e ele fica remoendo essa situação. Tá? Aqui, quando eu falo de sintoma, é porque a ruminação foi estudada primeiramente no contexto de pacientes depressivos, né? E a gente sabe que ela é um fator super importante no prognóstico da depressão, né? Então, pessoas com transtorno depressivo maior que ruminam tendem a ter, acho que está em algum momento do slide, tendem a ter uma depressão mais grave, os sintomas mais severos. Mas hoje em dia, a gente sabe também que a ruminação acontece em uma série de outros transtornos, né? Por isso a palavra depois transdiagnóstico, porque hoje em dia a ruminação está na ansiedade, está nos transtornos por uso de substância, nos transtornos alimentares, enfim, pode aparecer em diversos transtornos e até em pessoas que não têm transtorno, né? Então,
talvez alguém estivesse pensando, tá, eu tô me identificando com isso que ela falou, faço a beça. Significa que eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho alguma coisa? Não. Só por isso, pelo menos, não dá pra gente dizer que sim, porque todo mundo, em algum momento, rumina. A gente vai ver, como quase tudo, a forma como a TCC enxerga, né, que o problema está na frequência e na intensidade dessa ruminação. Mas ela é uma alteração, mas que está presente na vida da maioria das pessoas. E como eu falei, ela tem um aspecto evolutivo importante, né, que é essa capacidade de refletir sobre os problemas, mas como a gente sabe, a diferença, como é que é? Eu sempre esqueci esse ditado, do veneno e do remédio é a dose, acho que é algo assim, né? Então, refletir sobre o que já passou, para a gente aprender com os nossos erros, para a gente encontrar o que a gente fez de positivo e poder repetir, é ótimo. Mas se a gente fica preso no passado e não consegue focar no momento presente e fica horas na nossa mente, a gente vai ver que isso causa uma série de prejuízos, tá? Até aí, alguma dúvida sobre o que é a ruminação? Ok. E quem rumina? Ou então, por que a gente rumina, né? Quais são os fatores de risco que estão envolvidos na ruminação? Sei que esse slide ficou com muito texto, prometo que é o único que está com tanto texto assim, mas achei que faria sentido estar tudo junto. Quando a gente pensa na ruminação, a gente pensa em fatores biológicos, ambientais, impactando, e em fatores individuais. Então, como fatores biológicos, a gente tem a ativação da rede de modo padrão do cérebro. Não vou entrar muito nisso aqui, mas só para vocês saberem da existência. Existe a rede de modo padrão do cérebro, que é um nome um pouco esquisito. Mesmo na literatura em português, às vezes a gente mantém o termo em inglês, que é Default Mode Network, que faz a parte que está do cérebro, do córtex pré-frontal, do giro cingulado, e aí a galera de neuro depois vai pesquisar os nomes feios lá, mas que é legal saber por quê? Porque é uma estrutura do nosso cérebro que ela é ativada quando a gente está em estado de vigília, ou seja, está acordado, mas não está fazendo nada, está engajado em atividades introspectivas, ou seja, tem um subsídio muito grande biológico para ruminação, para preocupação, para os pensamentos repetitivos de forma geral. E a gente vê hoje em dia, né, em exames de ressonância magnética, que essa rede está hiperativada, né, em pessoas que estão ruminando, certo? Então, é um construto que, de fato, é comprovado que existe, né? Não é algo só teórico. A ruminação não é algo que a TCC nomeou como, por exemplo, pensamentos automáticos. Ela faz parte realmente da experiência humana como uma alteração psicopatológica. Tá? E tem alterações genéticas, tá? Mas isso não significa, como nenhuma outra questão de saúde mental, né? Que tem um gene específico X, que ali é responsável pela ruminação. É uma questão de interação genética, de ativação genética. E a gente também tem fatores ambientais influenciando. Então, situações adversas na infância, ou experiências de situações estressoras, né? Da mesma forma também que a gente vê quase tudo na saúde mental. A pessoa pode ruminar após uma situação estressora na fase adulta? Pode, né? Perdi o emprego, terminei um namoro, aí a pessoa começa a ruminar. Mas a gente sabe que se essas situações estressoras, e não só estressoras, como traumáticas, ou seja, relacionadas à morte, à violência, como casos de abuso, acontecem na infância, a probabilidade desse indivíduo começar a ruminar é maior. Isso porque, se a gente pensa nessas situações estressantes, essa criança fica desprotegida, né? Ainda mais se a gente pensa em casos de abuso, né? Abuso sexual, abuso físico. A gente tem cuidadores que não estão ensinando capacidades de regulação emocional, de solução de problema para essa criança. Porque quando a gente fala de abuso, a gente está falando que na maior parte dos casos são os próprios cuidadores que praticam esse abuso, né? Então ela não tem no ambiente dela em casa um espelho, um modelo de formas saudáveis de lidar com o sofrimento.
Então, essa criança tem mais chance de começar a ruminar. E, da mesma forma, os estilos parentais inadequados também impactam. Lá vem a psicologia culpar pai e mãe. Pelo menos eu estou culpando os dois, o que já é um avanço. E a gente sabe que na primeira infância, a gente tem que o papel dos cuidadores influencia muito em quem aquela criança vai se tornar, né? Então, pais super controladores, ou pais que não deixam as crianças fazerem as coisas, o que está ensinando para essa criança? Que ela deve ser passiva, certo? Que ela não ensinam ela a lidar com a frustração, porque acha que a criança não vai conseguir abrir a garrafa, antes mesmo dela tentar, ele vai lá e abre a garrafa para ela. Então, essa criança não está aprendendo a lidar com as situações da vida, porque esses pais chegam antes no meio do caminho. Então, a gente sabe que pais controladores aumentam a chance do indivíduo desenvolver a ruminação. E, além disso, também essas expectativas sociais, e aqui eu falo especificamente do papel de gênero, né? A gente sabe que a ruminação é mais prevalente em mulheres do que homens. Só que o fato mais interessante, e não só triste, é que essa diferença aparece só na adolescência. O que isso quer dizer? Se fosse uma coisa genética, só biológica, deveria aparecer desde a infância, né? Mas só começa a aparecer. Isso. Só começa a aparecer na adolescência. Ou seja, é algo social impactando, né? E a gente tem, na nossa sociedade, um incentivo que as mulheres reflitam mais, né? Pensem sobre os seus sentimentos. Em contrapartida, a gente tem na nossa sociedade uma expectativa que homens coloquem o sentimento para baixo do tapete, ou saem dando porrada em todo mundo. Então, não à toa, isso é comprovado na literatura, né? Que mulheres adotam mais essa forma de se regular, que é mais interna. Então, vou pensar sobre o que eu fiz, sobre o que poderia ter sido diferente, vou elaborar meus sentimentos. E homens tendem a usar estratégias de regulação emocional mais externalizantes, né? Mais ligadas à agressividade ou mais para neutralizar esses sentimentos, né? Como, por exemplo, beber, usar substâncias. E, na verdade, então, a ruminação entra como uma das possíveis explicações das diferenças de sexo do desenvolvimento dos transtornos mentais, né? Vocês pegam lá o DSM, no grupo todo de ansiedade, no grupo todo de depressão, quem é que tem mais? As mulheres. No grupo de abuso de substâncias, do transtornos por uso de substâncias, quem é mais prevalente? Sexo masculino, né? Então, além de outras questões biológicas que possam estar envolvidas, a ruminação entra como uma possível explicação dessa diferença do aparecimento de transtornos mentais. Mas nem todas essas fatores levam necessariamente à ruminação, né? A gente tem pessoas que sofreram maus tratos infantis e que não têm ruminação, não ruminam, não desenvolveram nenhum transtorno. Então, tem que ter algo no meio do caminho para justificar o aparecimento dos transtornos mentais, né? Porque senão todo mundo que sofreu abuso teria um transtorno mental e a gente sabe que isso não é verdade. Então, o que acontece no meio do caminho que possa estar influenciando? Tem os fatores que são mais ligados ao indivíduo, que vão estar relacionados. Então, a gente tem o desenvolvimento do hábito, que quer dizer que a ruminação foi aprendida em algum momento, mas ela virou uma resposta condicionada diante dos estímulos negativos. O que isso quer dizer? Em algum momento, essa pessoa aprendeu a fica parada e vai pensar no que você fez, sendo que isso foi feito com tanta frequência que virou algo automático. Por isso que a gente acha que eu não consigo, eu fico remoendo a situação, eu não consigo parar. Por que a gente tem essa sensação? Porque já virou um automático, né? Ali a palavra do condicionamento, vocês já devem ter visto nas aulas de psicologia, né? Vem da teoria realmente comportamental, de que a gente começa a emparelhar estímulos. Então, sempre que eu tô triste, ou sempre que eu sentia raiva, meu pai falava, vai pensar no que você está fazendo.
Ou meus pais é isso, não me autorizavam a expressar minhas emoções, a resolver os problemas. No começo, então, eu fui ensinada que eu devia refletir sobre isso. Com o passar do tempo, isso virou hábito, virou automático. E quando vira hábito, é que a gente tem um problema, né? Porque, como eu falei para vocês, todo mundo rumina em algum momento da vida diante de alguma circunstância. Mas quando é isso que a pessoa sempre faz, quando ela tá triste, é um problema. Você comer um hambúrguer porque foi um dia difícil, todo mundo já fez isso, tudo certo. Se todo dia é difícil você comer um hambúrguer, e se você estiver na faculdade, e se você morar no Rio de Janeiro, e se você pegar transporte público, você vai ter muitos dias difíceis. E aí o negócio começa a dar ruim. Da mesma forma, a ruminação. E tem um fator muito importante da discrepância da ruminação. Desculpa, tem um fator muito importante que influencia na ruminação, que é a discrepância dos objetivos. Ou seja, a percepção de um progresso mais lento do que o esperado na busca de um objetivo, né? Então, se eu tenho uma meta irreal do que eu quero alcançar e eu não alcanço essa meta, começo a ruminar sobre o que eu fiz, né? E isso pode ser de coisas grandes a coisas pequenas, né? Se eu acho que eu não poderia esquecer nenhuma palavra nessa apresentação, que eu não poderia gaguejar ou embolar a língua em nenhum momento, e eu faço isso uma vez, pronto, gatilho para a ruminação. Eu falo, não fui tão bem assim, eu devia ter me preparado mais, eu devia ter estudado mais. Então, sempre que a gente tem uma meta irrealista do que a gente deseja atingir e a gente acha que não está chegando lá ou que está chegando muito devagar, a gente tende a ruminar. Isso é um grande problema, porque se a gente pensa na clínica, os nossos pacientes chegam com que meta na terapia? Ser feliz, certo? Arrumar um namorado, namorada. Como é que a gente vai ter controle disso? Né? Chega nunca mais se sentir ansioso, nunca mais se sentir triste na vida. Talvez aqui falando para psicólogos e estudantes de psicologia, a gente já sabe que isso aí não é uma meta muito boa para se ter. Mas na clínica, na prática, as pessoas chegam com essa meta. E se elas têm uma meta de que elas precisam ser felizes, sempre, e às vezes essa noção de felicidade ainda é algo muito específico, essas pessoas têm uma tendência maior a ruminar, porque elas acham que elas têm algo que ainda não fizeram direito e que precisam fazer para chegar lá. Então, esse é um outro ponto importante. A gente tem uma alteração também do controle executivo, né? Então, tem dados na literatura que mostram que pessoas que têm alteração do funcionamento executivo, que para quem não sabe, as funções executivas são um grupo de tarefas relacionadas à flexibilidade, inibição cognitiva, memória de trabalho, que basicamente dominam e executam no executivo no sentido de que elas administram várias das outras funções, né? Então, eu preciso estar aqui, se o slide não estivesse funcionando, eu precisaria conseguir me adaptar, eu precisaria conseguir deixar de ficar remoendo que o slide não estava funcionando para conseguir dar aula mesmo sem slide. Isso tudo é nossa função executiva, as nossas funções executivas atuando. E tem dados na literatura que mostram que pessoas que ruminam têm uma alteração maior na capacidade de funções executivas, em especial na memória de trabalho, né, que é essa memória de curto prazo, que é para você guardar uma informação, manipular e jogar fora. Essas pessoas, como se elas não conseguissem jogar fora as informações relevantes, certo? Então, falei uma palavra errada, o esperado é que, talvez tenha ficado um pouco desconfortável ali no primeiro momento, mas que eu siga a vida e continue dando essa palestra para vocês de boa. É como se as pessoas que ruminam não conseguissem jogar fora, deixar de lado essa informação. Então, a gente também tem essa relação com as funções executivas. A gente tem que essas pessoas têm um processamento mais abstrato da situação. O que isso quer dizer? Pessoas que têm essa tendência de pensar no porquê das coisas, por que eu me sinto assim, de ficar muito, generalizar uma situação e não focar tanto na situação em específico, né? Então, a ruminação tem muito disso. Falei uma palavra errada. A pessoa não vai nem pensar, vacilei naquela apresentação. Ela pode até começar com, naquela apresentação X, no dia 10 de junho, foi ruim.
mas ela vai terminar no ciclo da ruminação com eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada direito, eu nunca vou ser uma boa profissional. Então ela começa a generalizar e se perder na mente dela, tendo uma dificuldade de focar ali naquele evento concreto. E por último, um outro fator de risco é um viés de processamento negativo da informação. Né? Então a gente tem que pessoas que ruminam são pessoas que têm um foco atencional mais direcionado à situação negativa. Né, para quem já é da TCC, a gente fala lá, quando fala de distorções cognitivas, fala dessa abstração seletiva. Né, e a gente sabe que as pessoas processam as informações de uma maneira diferente. Vou continuar me usando como exemplo, não porque eu rumino, nada disso. Mas só porque... Nem porque eu sou narcisista, mas só porque eu não posso falar de outra pessoa senão de mim, porque eu não conheço vocês. E se eu começar a puxar a orelha dos alunos que eu conheço, vai ficar meio chato, então deixa pra lá. É como se, várias pessoas gostaram da minha palestra e vão falar comigo, gostou dessa palestra. Teve alguém que dormiu. E aí eu vou ficar apegada a essa pessoa que dormiu e vou falar, minha palestra foi péssima. Ninguém gostou. Foi horrível, as pessoas ficaram entediadas. Então, pessoas que têm essa tendência de focar no negativo, tem mais tendência a ruminar, né? Porque se eu falei para vocês que a ruminação vem em seguida de um afeto negativo, se essa pessoa sente muito afetos negativos, a tendência é que ela vá ruminar mais. Você tinha uma pergunta? Perfeito. Vamos falar disso já já. Tá? Então, gente, todos esses fatores somados aumentam a vulnerabilidade da pessoa ruminar. Né? E por que eu falei para vocês que é isso? Eu queria gastar um tempinho, não sei em quanto tempo eu gastei, mas queria gastar um tempinho falando um pouco mais dessa parte mais científica, mais dos dados, para a gente entender que é isso, a ruminação é uma alteração de uma função mental do pensamento, né? Que ela é comprovada na literatura que existe, que causa prejuízo, já vamos falar. E por que a gente não está estudando tanto ela? Né? E quais são, então, esses prejuízos? A ruminação está ligada, ela exacerba e prolonga os estados emocionais existentes. Então, a nossa mente, ela não tem muita diferenciação entre o que está de fato acontecendo e o que a gente está pensando que está acontecendo. O maior exemplo disso é a ansiedade, né? Às vezes não está acontecendo nada e o nosso corpo está, de fato, mas o nosso corpo está nos preparando para enfrentar um leão. Isso acontece de forma geral. Então, se aconteceu uma situação X que eu fiquei triste, fui mal na palestra, e eu continuo pensando sobre essa situação, é como se o nosso corpo entendesse que essa situação ainda está acontecendo. Então, todas as mudanças fisiológicas, cognitivas relacionadas àquela emoção vão permanecer, porque o corpo acha que você ainda está naquela situação. Além disso, ela aumenta, então, o tempo de recuperação emocional após uma situação estressante. Justamente por isso, porque às vezes a gente se sente muito mal com alguma coisa, e vocês já aprenderam, talvez, em aulas sobre emoção, que a emoção vai, ela atinge um pico e ela desce. Toda e qualquer emoção, ela é transitória. Sendo que, se essa situação já passou e eu continuo pensando sobre ela, eu vou demorar muito mais para o meu corpo voltar ao estado basal, digamos assim, porque meu corpo vai entender que aquela situação não durou 2 horas, durou 7, durou 8. E isso vai interferir também na capacidade de solução de problema. Por quê? Se eu estou presa na minha mente, eu não consigo ter o feedback do ambiente que poderia ajustar e solucionar o meu problema. Seguindo no exemplo de, alguém achou minha palestra ruim e eu vou começar a ruminar e todo mundo achou minha palestra ruim. Enquanto eu estou falando, pensando que vocês estão achando ruim, eu estou presa na minha própria cabeça. E eu não consigo prestar atenção em vocês e ver que tem alguém que mexe a cabeça e fala, não, estou entendendo. Ou mesmo monitorar para entender, preciso falar mais devagar, preciso dar um ânimo mais. Eu não vou conseguir ajustar
com base nas pistas contextuais, a minha performance. Logo, o motivo talvez que lá iniciou a ruminação, eu não vou conseguir solucionar esse problema porque eu vou estar pensando, só pensando. E relacionado a isso, então, isso interfere na nossa capacidade atencional. Né? É muito semelhante à explicação de quando a gente fala de ansiedade social, né? Tanto que até a ruminação está muito presente no contexto de pessoas com transtorno de ansiedade social, que é, se você fica na sua cabeça, você não está prestando atenção. A nossa atenção, a gente tem uma capacidade de atenção dividida, mas é fato consumado que quanto mais a gente divide a nossa atenção em vários estímulos, pior ela fica. Tem gente que é mais multitarefa, tem gente que é menos, mas independente das diferenças individuais, a nossa atenção funciona melhor se ela é focada numa coisa. E se eu estou focando nos meus próprios pensamentos, todo o resto não está acontecendo. Seguindo no mesmo exemplo da palestra, aí eu começo a errar mais. Né? Então eu estava chateada porque não estava dando uma boa palestra. No que eu estou ruminando, na verdade, eu começo a esquecer mais palavras, a perder o fio da meada, porque eu estou presa nesses pensamentos e não no conteúdo em si da aula. E é por isso que a ruminação, como eu já falei lá no início, está relacionada com episódios depressivos mais longos e mais graves, além de representar um fator de risco para o suicídio. Né? Ou seja, as pessoas que têm transtorno depressivo maior, se a gente separa elas entre aquelas que ruminam e aquelas que não ruminam, a gente tem pessoas que ruminam mais, têm os sintomas da depressão agravados, inclusive o risco de suicídio. E, além disso, está relacionada à perturbação do sono, né, ao aumento do uso de substâncias, porque se a minha emoção não está passando, eu vou começar a usar outros recursos para neutralizar essa emoção. Tem a ver com o aumento da agressividade, tá? Que esse, rapidamente, foi o tema do meu mestrado, tá? Eu estudei a ruminação no contexto de pessoas que sofreram maus tratos infantis, levando ao aumento da agressividade. Basicamente, vocês já devem ter escutado a frase violência gera violência. Ela é confirmada pelos estudos científicos. Só que, como eu já falei antes, a gente não pode afirmar que todo mundo que sofreu violência se torna uma pessoa agressiva. Então, tem algo que acontece no meio do caminho que faz com que algumas pessoas que sofreram violência se tornem agressivas. O que acontece no meio do caminho? N coisas. Eu, especificamente, estudei a ruminação. Então, a gente viu, eu e as pessoas envolvidas no projeto, que pessoas que sofreram maus tratos infantis e ruminavam tinham maior tendência a ter comportamentos agressivos, e aí entendo agressividade mesmo verbal, né, uma hostilidade, do que pessoas que sofreram maus tratos e não ruminavam. Né? Então, a ruminação, gente, deixei esses pontinhos em branco mesmo, porque posso falar só durante 3 horas das consequências negativas da ruminação. Tá? Mas e agora, então, o que a gente faz com isso? Até aí, alguma dúvida? Ok. Indo, então, para a parte prática, vocês já entenderam o que é o construto da ruminação e os prejuízos que isso causa. Pensando num modelo cognitivo, né? É uma aula de TCC, essencialmente. Então, como é que o nosso paciente chega na clínica, né? Ele chega e fala, o professor falou que preciso desenvolver mais o meu trabalho. A gente aprendeu já a fazer o RPD, né? Que a gente pede para o paciente registrar os pensamentos, as emoções e os comportamentos que ele teve diante de uma situação que causou algum mal-estar para ele. Aí o paciente já aprendeu a fazer isso. Aí ele fala, eu pensei, meu trabalho nunca é suficiente. E aí eu pergunto, tá, como é que você se sente? Ele fala, fico muito irritada, fico com muita raiva. E aí eu pergunto, o que você faz? Aí o paciente fala, nada. Não, como assim? Seu professor deu um feedback ruim do seu trabalho, você ficou irritado, pensou que nunca é suficiente. O que acontece depois? Não faço nada. Esse é o estado de alerta para a gente identificar pensamentos repetitivos. Porque esse nada, muitas vezes, significa que ele não teve uma ação no sentido mais claro da palavra, né? Mas ele ficou o quê? Parado, remoendo a situação. Ele ficou ruminando.
Então, essa é uma da forma da gente identificar esses processos repetitivos nos nossos pacientes. E aí, então, vocês reparam que a ruminação entra como um comportamento, não como um pensamento. Por isso que na resposta do Jorge lá no começo eu chamei de comportamento, tá? Ah, Fernanda, mas você falou que a ruminação é uma alteração do pensamento. Sim, tecnicamente, em termos de funções mentais, né? Vocês abrem lá o livro do Dal Galahon, do Estudando Psicopatologia, a ruminação é uma alteração do pensamento, porque faz parte desses pensamentos repetitivos. Mas para a gente, na clínica, a gente vai conceitualizar ela como um comportamento. Por quê? É algo que o paciente faz após ter um pensamento X e sentir uma emoção X. Tá? Então, qual é a diferença da ruminação para os pensamentos automáticos, né? A gente tem que os pensamentos automáticos são pensamentos rápidos e breves, enquanto os pensamentos repetitivos são ciclos de pensamentos longos. Então, a gente tem pensamento automático, né, definido por Beck, aquilo que aconteceu algo, passou na minha mente, tive um pensamento, e a ruminação vai ser um processo. Essa palavra é importante, porque a gente entende, então, que não é tão importante o conteúdo e mais o processo, esse encadeamento de pensamentos. E é claro que os pensamentos automáticos podem ser parte do conteúdo desses processos de pensamento. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega a ruminação e a gente pensa, a gente consegue tirar vários pensamentos automáticos, certo? Porque a ruminação é formada por pensamentos. Mas a gente vai chamar de ruminação o processo e não o pensamento automático em si. Assim sendo, ela assume a função de comportamento. E aí, esqueci seu nome, já falou. Como a Vitória muito bem falou antes, se ela assume a função do comportamento, o que a gente sabe para quem já trabalha, já estuda TCC? Que muitas vezes nossos comportamentos, até lá na conceitualização cognitiva, né, são chamadas de estratégias compensatórias. O que significa? Que a gente tem comportamentos para aliviar, momentaneamente pelo menos, um sofrimento. E a ruminação entra nesse mesmo sentido. Então, as pessoas ruminam na tentativa de fugir de uma situação adversa. Ah, Fernanda, mas você passou 10 minutos falando dos prejuízos da ruminação. Mas esses prejuízos, não são tão conscientes pelas pessoas que ruminam, né? Por isso que eu trouxe esses dados para vocês. 2, que são prejuízos que são percebidos, quando são percebidos, mais a médio prazo. Que no momento que o indivíduo está ruminando, ele percebe mais? Estou tentando resolver o problema, né? Estou tentando evitar que um problema maior aconteça. Então, eu vou rever obsessivamente a gravação dessa aula e vou ficar pensando sobre os erros que cometi. Por quê? Porque eu vou evitar que na próxima aula eu cometa os mesmos erros. Então, no momento, o indivíduo acha que ele está tendo benefício, que ele está tendo, e ele de fato sente um alívio momentâneo daquele sentimento mais negativo. Seria tipo uma metacognição desse comportamento? Próximo slide, Jorge. Exatamente. É outra pergunta que eu faço. Pode fazer. Fala para a Marina primeiro, a Marina te disse, mas faz pergunta não. E aí, nesse sentido, gente, a ruminação aparece como uma evitação experiencial, que é um nome que fala sobre os esforços para obter controle dos pensamentos e emoções em uma tentativa de evitar ou fugir de experiências internas aversivas, né? Então, novamente, para quem já estuda TCC, a expressão evitação experiencial aparece muito para quem já estuda a terceira geração, né? Então, para quem estuda ACT, para quem estuda FAP, para quem estuda DBT, que são terapias que vão trabalhar mais com essa experiência e não com o conteúdo do pensamento, como a TCC clássica de Beck. E a gente vai ter aqui que, sim, a ruminação, então, atua nesse papel de evitar o sofrimento. Por mais que ela cause prejuízo a longo prazo, a gente vai ter que esse indivíduo está evitando a evitação experiencial, né? Ele está se afastando de sentir uma emoção de fato,
né? Então, fiquei envergonhada porque fiz algo ruim. Aí deixa eu ficar pensando várias vezes sobre a situação, para quê? Para evitar que eu vá lidar com a vergonha no momento seguinte. Ou, será que eu respondi, fui grossa com o meu orientador? Aí deve ficar remoendo a situação para ter certeza absoluta de que eu não fui culpada, de que eu não fui grossa, certo? Nem sempre esse movimento é consciente, tá, gente? Novamente, em algum momento ele até foi, a pessoa aprendeu que isso era uma forma de lidar e evitar o desconforto, mas a partir de determinado momento isso vira automático, tá? Então ela não precisa fazer esse caminho de, não, deixa eu ficar pensando sobre o que aconteceu para ver se eu não fui grossa, se eu não fui culpada. Ela já vai para a ruminação de maneira automática. Era isso que eu ia perguntar. Você tem a ver com controle? Tem a ver com controle. Tem a ver com controle. É isso, por isso que eu falei no início, muito semelhante à preocupação, mas é que a ruminação vai tentar obter controle a partir da análise do que aconteceu antes, mas de forma semelhante, tentando prevenir que o erro que aconteceu antes se repita no futuro. E esse erro envolve sentir emoções desconfortáveis de sentir. Tristeza, raiva, vergonha, culpa. Por isso que normalmente a gente pensa em ruminação, a gente associar a tristeza. Isso vem do estudo da ruminação que eu falei, que primeiro foi em pacientes deprimidos, mas fiz questão de por isso botar raiva, porque também pode ser uma ruminação de raiva, né? Então, briguei com meu namorado e aí tô tomando banho pensando nas respostas que eu poderia ter dado. O nome disso é ruminação, tá? Prazer. Você não está resolvendo a situação, a briga já acabou há 2 horas, a água do mundo está acabando, seu chuveiro está ligado há 1 hora e você está só pensando. Isso não resolveu nada de fato da situação. E digo mais, isso nem é expressão emocional, né? Porque a expressão emocional seria eu chegar pro meu companheiro e falar: ainda estou muito brava com você, não gostei mesmo do que você falou. Se você está só na sua cabeça ou falando pro shampoo e pro condicionador do seu boxe, biologicamente falando, isso nem é considerado pelo nosso corpo como uma expressão emocional, porque você não está expressando nada para ninguém, né? Então, a briga que durou 2 horas tá durando mais 3 na minha mente. E para as mulheres presentes, como eu falei que isso é um problema mais feminino, para pessoas heterossexuais, o homem já tá lá jogando o jogo dele, já chegou em casa, não tá nem mais aí para a briga que aconteceu, você está no chuveiro ainda indignada e revoltada, tá? Ele não rumina, já passou, já tá de boa e a briga só tá acontecendo na sua cabeça. Eis o problema. Mas então, se eu falo que a ruminação não é igual a pensamentos automáticos e a gente não vai conceitualizar a ruminação como um pensamento automático e sim como um comportamento, vou fazer a reestruturação cognitiva? Até pode, não é errado, tá? Mas é enxugar gelo. Entenderam? Aí, não sei se dá pra enxergar, um gelo a pessoa tá enxugando. Depois eu mando pra vocês riem e falam assim, que imagem ótima. Ela tá enxugando o gelo. Por quê? Se a gente ficar pensando cada pensamento que o nosso paciente traz para reestruturar, a sessão de terapia vai virar só isso. Que ele vai, lembra? Remoendo os animais, né? Comendo várias vezes a mesma comida. Aquilo vai, aquilo volta. Você não vai sair do lugar. Então, às vezes, se o paciente tem um conteúdo específico que ele sempre rumina, a gente pode fazer uma reestruturação cognitiva, né? Então, seguindo o mesmo exemplo, eu acho que a minha aula foi péssima. A gente pode coletar evidências, né? Fazer um experimento comportamental, pedir para ele pedir feedback para os alunos, observar a expressão facial, enfim, a gente pode ir por um caminho de reestruturação cognitiva e a gente costuma fazer isso se ele tem um conteúdo que é muito recorrente. Mas só isso não adianta, porque se a gente ficar cada pensamento entrando nessa, a própria terapia reforça a ruminação.
né? Então, o paciente vai lá e fica falando 50 minutos sobre a mesma coisa toda a sessão e a gente acaba reforçando isso. Então, tem outras coisas que a gente pode fazer que são mais efetivas. E é isso que a gente vai falar agora. Deixa eu ver a hora. Não, tá de boa. A reestruturação cognitiva, então, novamente, não é errado. Pode. Talvez seja um nível de senso comum. Pode. Como que faz para influenciar a questão da dominação com a procrastinação em si? Por conta que eu olho para um processo de uma pessoa que ela tem dificuldade de executar. E ela pensa demais, ela faz demais. E aí, para mim, ficou muito confuso. Tipo, onde que entra? Tipo, se para tratar a dominação, um tratamento específico dela, ou também já entra na questão dela ser uma pessoa procrastinadora e lidar com isso. Não, perfeito. Seu nome é? Jean, as duas coisas estão muito relacionadas. É que a pessoa pode procrastinar de várias formas, né? Ah, então tem que entregar meu TCC da faculdade. Putz, vou arrumar meu quarto. Imprescindível arrumar esse armário que tá bagunçado há 3 meses, mas agora que eu tenho um prazo para entregar, super importante arrumar o armário. Então aí a pessoa tá procrastinando, mas ela não tá ruminando. Então a procrastinação pode ser de diferentes formas, mas dentre essas formas é a ruminação, certo? Que a pessoa está pensando. Eu tenho um paciente que ele estuda para concurso, e aí várias vezes em sessão, ele chega falando, não, mas já comecei aqui, já planejei, já abri o PDF, dividi os dias que eu vou estudar cada matéria, blá, blá. Ele tá sempre planejando, abrir o PDF e ler que é bom, ele não lê muito não. Mas ele tá pensando, tá, e as pessoas têm isso, a gente vai falar disso agora, acham que já não, tô no caminho, tô pensando, já tô? Não tá. Então, muitas vezes a procrastinação aparece nessa ruminação da pessoa achar que não, já tô me movimentando para, mas não tá. Certo? E, igualmente, a procrastinação também aparece como uma forma de evitação experiencial. Né? Sempre falo nas minhas aulas, uma coisa é você achar que não vai conseguir, outra coisa é você ter certeza. Aí, por via das dúvidas, você não faz, né? Porque vai que você chega lá e faça e descubra que, de fato, você não consegue. Né? Nem olhei para meus alunos de monografia, hein? Ou olhei mais ou menos, mas tudo bem. Crenças metacognitivas. Então, o que vai ser isso? A reestruturação, se eu falei para vocês que a gente não vai focar tanto na reestruturação do pensamento em si, a gente vai focar na reestruturação das crenças metacognitivas. Que, como o Jorge falou, que ele perguntou, né? É o pensamento sobre o pensamento, certo? Então, o que a gente pensa sobre o nosso pensar? Essa é uma teoria que vem do Adrian Wells, que é o criador da terapia metacognitiva. Não vou entrar nisso, isso é um contextualiza à parte. Inclusive, pode ser interessante. Aí, uma outra história. Mas o que é importante vocês saberem é que... isso vai ficar gravado, né, gente? Vocês editam ou vai direto assim? Ah, tá bom. A gente pensa sobre o nosso pensar. E aí, o Adrian Wells divide entre duas partes, crenças metacognitivas positivas e crenças metacognitivas negativas. O que é isso? As crenças metacognitivas positivas diz respeito a ideias sobre a utilidade da ruminação, que é o que eu estava conversando com o Jean, que é, devo me lembrar de tudo, senão, então eu saberei se sou culpado. Se eu analisar por que me sinto assim, encontrarei respostas. Ou seja, a pessoa tem um pensamento e ela tem um pensamento sobre esse pensamento e são pensamentos do tipo, isso funciona, isso é bom, então eu continuo ruminando. E aqui, gente, vem muito a ideia da teoria comportamental, que na TCC a gente não fala de autossabotagem, né? Porque a gente entende que se um comportamento, permanece, é porque tem algum benefício, ainda que ele tenha malefícios, talvez, mas tem algo que está reforçando esse comportamento. Então, as pessoas, às vezes, até quando você vai investigar essas crenças com o paciente, ele fala, não, eu não acho que isso ajuda, não. Mas acha, em alguma medida, porque ele começa a se engajar nesse tipo de comportamento.
E aí, as crenças metacognitivas negativas diz respeito à ideia sobre a falta de controle sobre o perigo e sobre a importância dos processos cognitivos. Então, exemplo, não tenho controle sobre a ruminação, pensamentos incontroláveis são sinais de loucura, vou perder a cabeça, vou ficar doido. Então, a gente tem, por um lado, a pessoa que acha que a ruminação é positiva e, por outro, uma crença de que isso ela não consegue controlar, de que isso vai fazer com que ela perca a cabeça. Não é meio contraditório, meio ambíguo? É, e é assim mesmo. Então, às vezes, as pessoas começam a ruminar sobre a própria ruminação, né? Porque tem um lado que acha positivo, porque são as estratégias que em algum momento ela aprendeu que seriam utilizadas para lidar com aquele afeto negativo. Por outro, causa ali algum nível de incômodo e a mente não desliga, né? Então chega, nossa, eu queria que a minha cabeça ficasse em silêncio 5 minutos e ela não fica em silêncio. E isso vai gerar o sofrimento para aquele paciente. E aí, então, a gente pode fazer a reestruturação no nível das crenças, né? Então, por exemplo, é possível lembrar, aqui são só algumas perguntas, tá? Assim, quem é meu aluno sabe que quando a gente fala de questionamento socrático, eu gosto sempre de frisar, eu e N pessoas, né? Assim, frisar que é importante o processo, mais do que vocês decorarem perguntas X, Y, Z para serem feitas, tá? Mas só para entender mais ou menos qual é o raciocínio, é você fazer pergunta para os pacientes, semelhante ao questionamento socrático da TCC de forma geral, que vão desafiar um pouco aquela crença, né? Só não vou falar que é exatamente se a gente pode pensar o questionamento socrático, porque aqui a gente tira um pouco aquele princípio da descoberta guiada. A gente já sabe que a ruminação causa um prejuízo. Então tem essa leve diferença que a gente não vai tão aberto como em outros casos a descobrir junto com o paciente. A gente tem uma informação prévia que a gente quer descobrir, mas fazendo perguntas para aquele paciente chegar nesse entendimento. De uma emoção, por exemplo, você falou do negócio da briga. Mas eu queria saber se é sobre o conteúdo, sobre a repetição, sobre o intervalo de tempo. Porque tipo, também parece ser saudável você, depois de acontecer alguma coisa, você pensar sobre aquilo. Também não você poderia ter feito, mas tipo, analisar como você se sentiu, sabe? Eu pensei essa linha assim, tipo, como saber se a pessoa está ruminando ou se é uma coisa natural também, tipo, qualquer experiência humana. O sofrimento. Porque realmente a diferença é mais quantitativa do que qualitativa. Como eu falei, quando eu falei a questão do briga, ficar no banheiro pensando, várias pessoas riram. Imagino que várias pessoas tenham se identificado. Então, é uma experiência normal. O problema, na verdade, se essa é a única forma que eu consigo lidar com isso. Então, sempre falo que se a gente só tem uma ferramenta para solucionar qualquer problema, aí fica difícil. Porque uma coisa é, briguei com meu namorado, fiquei ruminando enquanto eu estava tomando banho. Outra coisa é, errei a apresentação, fiquei ruminando, me atrasei por causa do trânsito, fiquei ruminando, tinha que entregar um trabalho, meu orientador me cobrou, fiquei ruminando. Se isso é a única estratégia, se eu não consigo, por exemplo, ser assertiva, expressar meus sentimentos, se eu não consigo resolver de fato um problema. Então, ela está muito mais ligada, não vai ter uma divisão clara, e ela vai estar muito mais ligada à intensidade e a autopercepção de sofrimento, né? Falando de maneira boba, mas assim, eu não chego na minha terapeuta e falo, nossa, não aguento mais, fiquei ruminando. Isso não aparece, porque fez, passou e é isso. Mas as pessoas que fazem isso com muita frequência vão ter um sofrimento associado. E a gente vai ver que não parte para a solução de problemas em momento nenhum, né? Fica só no pensamento. E não confundir com, às vezes, quando a gente está mal, a gente não quer, né, solução de problema. A gente quer ser acolhido. E tudo bem, né? Às vezes tô ansiosa. Aí eu falo com meu namorado que eu tô ansiosa, ele começa a dizer o porquê que eu não deveria ficar ansiosa. Aí eu fico irritada porque eu tô me sentindo invalidada e fico mais irritada porque eu fico, essa psicóloga tá querendo me ensinar o que eu tenho que fazer.
Meu namoro tá ótimo, tá, gente? Levar a terapia depois. Quero me sentir acolhida. Tudo certo, não é sempre que a gente tem um problema que a gente tem que resolver o problema. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai ter que aceitar o problema. Mas, novamente, se isso é feito sempre, em toda situação desconfortável, aí isso vai acabar gerando prejuízo. Então, vai muito da percepção do sujeito. Né? Você acha que isso está ligado a não saber lidar com a frustração constantemente? Sim, sim. Não sei só que eu... Uhum. Sim. Sim, sim. Sim, exatamente. Diria dificuldade de lidar com os afetos negativos de forma geral, né? E já adiantando, já adiantando, paradoxalmente, quando a gente aceita, então a gente vai falar sobre aceitação, às vezes isso diminui. Porque é isso, eu estudo ruminação, tô aqui dando aula para vocês de ruminação. Entre os meus amigos, meu próprio namoro, virou uma piada, às vezes quando a pessoa tá ruminando, eu falei, você já escutou falar de prejuízo da ruminação? Virou uma piada. Mas às vezes, eu tô ruminando. E aí entra aquela coisa, Fernanda, pelo amor de Deus, coisa ridícula, você sabe que não é pra você fazer isso. Fernanda, para. Aí eu começo a ruminar sobre a ruminação. Que eu sei, que eu já... E isso eu tô falando de mim, mas os nossos pacientes, uma vez que eles aprendem sobre os problemas da ruminação, facilmente entram nesse caminho de, então começa a ruminar, e aí fala, putz, não devia estar ruminando. Aí começa a ruminar pelo fato que tá ruminando. O que funciona pra mim, às vezes, tá bom, chega. Hoje eu vou me permitir ruminar. Tá bom, não quero ser funcional hoje. Não por coincidência, a gente vê isso teoricamente explicado, né, que no momento que a gente aceita isso, pronto, passou. E às vezes eu nem tendo a ruminar de fato. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas respondi a sua pergunta, né? E aí, então, outras perguntas. Como saber se você é o culpado? Ajudará você a se sentir melhor e a seguir em frente? Há quanto tempo você vem fazendo isso? Quanto tempo mais vai demorar? E se não houver outra resposta, além de mudar a maneira como você pensa? Ou seja, uma série de perguntas que parecem meio descontextualizadas, mas que vêm em seguida da identificação de uma crença metacognitiva. Então, a gente vai desafiar essa crença. E a gente pode fazer isso verbalmente ou tal qual a gente também faz na TCC para outras questões, por meio de experimentos comportamentais. Né? E a gente tem um experimento que é muito famoso, que é do adiamento da ruminação. E qual é a instrução que a gente dá para o nosso paciente, né? Talvez você possa dizer a si mesmo, há um pensamento de ruminação, não preciso insistir nisso agora e ativar minha ruminação agora, vou esperar e fazer isso mais tarde. Isso é o terapeuta dizendo que o paciente tem que falar para ele mesmo. E em seguida o terapeuta instrui. Então, eu gostaria que você reservasse um tempo para ruminar esse pensamento. Esse tempo deve ser restrito a 10 minutos e isso não deve ser feito logo antes de dormir. O tempo de ruminação não é obrigatório, a maioria das pessoas esquece de fazê-lo, então não estou sugerindo que você deva tentar usar esse tempo. Ao usar o adiamento da ruminação, você pode testar o quão incontrolável a ruminação realmente é. Então, parece talvez um pouco esquisito, mas qual é a ideia? Aquela pessoa vai ruminar. E ela ainda tem uma crença de que ela precisa ruminar porque aquilo traz algum benefício para ela. E não adianta falar, não rumine, porque se isso adiantasse, né, eu não estaria na terapia. Então a gente fala, tá bom, você vai ruminar. Mas vamos marcar um horário para ruminar? E é literalmente isso, tá? Então 3 da tarde, tá liberado ruminar. Se aparecer esse ímpeto, essa vontade antes disso, você vai falar a primeira parte da instrução, falar que, tudo bem, tô percebendo, vou guardar isso para depois. E essa é um experimento para desafiar a crença de que a ruminação é incontrolável. Porque as pessoas vão vendo, sim, que elas têm um nível de controle sobre isso. É claro que é mais difícil controlar o comportamento de ruminação do que controlar se eu vou jogar essa cadeira para cima. Claro, são níveis de dificuldade diferentes, mas ainda assim é controlável, né? E às vezes eu falo, a gente está
ruminando com alguma coisa, isso serve para preocupação também. Aí alguém liga, aí a gente vai, atende o telefone e bate papo. Ué, cadê a ruminação? Ficou de lado, né? A gente começa a falar da conversa do tema que tá. Então, ela não é totalmente incontrolável, porque se fosse incontrolável, você começou a ruminar, não importa o que aconteça no ambiente, você ia continuar ruminando. Não, você consegue desviar a sua atenção, né? Então, é um experimento que a gente faz, e comumente, qual é a ideia? Que quando chegar essa hora de ruminar, a pessoa não tenha mais o que ruminar. Por quê? Porque já passou. Ela deixou passar aquele pico da emoção no qual normalmente ela começa a se engajar na ruminação. Aí aquilo vai passar e muitas vezes ela nem usa esse tempo. Então, por isso que dizem, a gente não obriga a pessoa a, não importa o que aconteça, use esse tempo para ruminar. Se ela não quiser, pode deixar. Porque normalmente quando chega a hora, 2, 3 horas depois, aquela emoção já baixou, o problema já foi, ela não tem mais essa necessidade, tá? E a gente só não sugere que seja feito antes de dormir, porque, né, isso vai estar relacionado a insônia e coisas do tipo. Então, é uma forma de reestruturar as crenças metacognitivas. E, além disso, a gente saindo um pouco, então, desse campo da TCC mais de Beck, de foco em pensamento, a gente tem uma coisa muito importante que é a análise funcional da ruminação. Novamente, para quem já estuda terapias comportamentais, não sei se tem alguém aqui, a galera da Liga, de terapia de análise de comportamento ou outras terapias, eu não vou entrar na teoria por trás disso, tá? Porque é uma aula só de análise da ruminação, análise funcional, desculpa, mas o que vocês precisam entender basicamente se eu falei para vocês que a reestruturação cognitiva nem sempre funciona, a reestruturação de focar na crença em específico, em vez de olhar para o conteúdo daquele pensamento, vamos olhar, que é um comportamento, lembrando, vamos olhar para a função daquele comportamento. O que está acontecendo? Vamos olhar para o contexto. O que acontece antes e o que acontece depois. Então, o que acontece para a pessoa começar a ruminar? E quando ela rumina, o que acontece depois? Qual a função que a ruminação ocupa na vida daquela pessoa? Né? A ideia da análise funcional, do contextualismo, são as bases para as terapias de terceira geração, né? E propriamente da análise do comportamento. Mas aqui, de maneira simplificada, o que a gente precisa ter? Primeiro, trazer a consciência para o paciente que ele está ruminando. Porque, como eu falei, isso já vira tanto um hábito que às vezes ele nem tem consciência que ele está ruminando. Então, entra uma parte mesmo, dentro de um trabalho da TCC, de uma psicoeducação sobre a ruminação, de aumentar a consciência dele para esse processo. E aí, a gente vai investigar as situações nas quais a ruminação ocorre e não ocorre também, porque é importante a gente saber, se briga com o namorado, rumina, mas se briga com um colega de trabalho, não rumina. Isso vai ser uma informação importante ali do contexto que vai ajudar a gente. O que tem no namorado, na briga com o namorado, que leva à ruminação, mas com um colega de trabalho, não. Essas informações contextuais são relevantes. E aí, a gente vai pensar no modelo ABC, que vocês já devem ter escutado, né, de antecedente, o B de comportamento, que vem do inglês behavior, e o C de consequência. E aqui, uma aula de ruminação, a gente vai pensar que comportamento é sempre a ruminação, tá? E aí, nos antecedentes, quando, onde, o que, com quem, certo? Então, semelhante ao que a gente pede na TCC, quando pede para monitorar pensamento, que a gente pede a situação, todas as informações são relevantes, como eu estava dando exemplo. Por que com o namorado? Porque a pessoa... Aí depois a gente vai descobrir que é porque a pessoa acha que vai ser abandonada, se for grossa, e aí vai ruminar sobre isso. Com um colega de trabalho não aparece essa questão, então aí ela não consegue, ela não precisa ruminar. Exemplo qualquer. A gente vai ter que entender qual é o contexto, até porque o slide seguinte a gente vai ver sobre modificar o ambiente para diminuir a probabilidade da ruminação acontecer. E aí é importante a gente saber o conteúdo da ruminação, como eu falei, não no sentido de reestruturar, mas como é a ruminação para aquela pessoa, como ela fica,
Porque às vezes a gente pensa, passou 20 minutos no banho ruminando, ok. Mas tem gente que passa horas, tá? Horas, 3, 4 horas só pensando sobre aquele problema. É importante a gente ter essa métrica do quão grave está a situação. E, em seguida, a gente vai investigar as consequências, que é qual a função que a ruminação assume. A gente vai investigar as vantagens e desvantagens para se engajar com aquele comportamento, certo? E é importante analisar as consequências a curto e médio e longo prazo. Porque isso, a curto prazo, a ruminação parece boa. Não, eu estava me sentindo muito mal porque tinha feito uma palestra ruim, aí eu comecei a analisar, refletir, para aprender e não errar mais. Tá, mas você passou horas fazendo isso? Será que não é melhor, se a palestra for ruim, você gastar essas horas estudando? Aprendendo? Fazendo uma aula de dicção? Estudando mais outro texto sobre ruminação? Comportamentos mais úteis do que você ficar pensando sobre isso. Né? E isso é algo que o terapeuta calha do paciente, tá? Também motivo pelo qual eu gastei um tempo ali para a gente entender sobre a ruminação, porque ele chega justificando o porquê ele faz. E como somos humanos e eventualmente ruminamos também, é fácil de ficar, mas é bom, né? Que bom que ele refletiu sobre o que ele está fazendo. E a gente tem que entender que, novamente, não é toda a ruminação que ele vai, não pode, mas tem outras formas mais funcionais que não vão levar aquelas séries de consequências negativas que eu falei para vocês, que a gente pode usar. Que nesse caso seria isso. Tá bom, você não gostou da sua palestra, vamos lá, o que pode fazer para melhorar? Foi manejo de tempo? Foi falta de conteúdo? Foi ansiedade? E aí vamos usar uma estratégia para manejo de ansiedade? Precisamos criar um plano para organizar melhor os estudos? Precisa treinar antes falando para a parede? Isso sim vai fazer com que a próxima palestra não seja tão ruim. Não ficar parado pensando sobre isso. Então, é importante entender se a pessoa está ruminando porque ela quer evitar um problema futuro, ou então porque ela não quer lidar com o desconforto de uma vergonha, de uma culpa, de uma tristeza, como eu falei com vocês. Ou, vou ruminar sobre a minha briga com meu namorado no banho porque eu não quero ter que confrontá-lo e, de fato, continuar a briga, ou impor um limite, ou terminar. Então, é importante a gente entender qual é a função daquela ruminação na vida daquele paciente. E como eu falei, é importante também identificar exemplos nos quais o paciente lidou de forma diferente com o problema gatilho e apresentou um resultado satisfatório. Nada melhor do que usar a própria experiência do paciente para ajudá-lo a agir diferente em uma situação, né? Porque às vezes o modelo externo, a gente precisa fazer uso disso, mas se o paciente já tem uma habilidade que é muito boa no contexto X, é muito mais fácil a gente ensiná-lo a transpor essa habilidade do que ter que ensinar uma nova habilidade para ele. E aí a gente vai elaborar colaborativamente comportamentos alternativos para substituir a ruminação e avaliar no ambiente os fatores que vão então preceder a ruminação e tentar reduzir esses estímulos. Como, por exemplo, a modificação do ambiente, né? Alguns, e aí eu já trouxe aqui para vocês, pode ser qualquer coisa, basicamente, que serve de gatilho para a ruminação. Já trouxe o que comumente aparece. A pessoa ruminar mais no início da manhã no início da manhã ou no final da noite, né? Por isso que a ruminação está muito associada à insônia, como eu falei com vocês. E aí a gente percebe o quê? A pessoa rumina de manhã porque ela acorda e aí fica de preguiça, ou o caso clássico, fica tomando café, não fazendo nada, pensando, né? E aí a gente vai fazer o quê com essa pessoa? Sugerir, tem um slide só disso, mas um mindful eating, né? Um foco no momento presente dela estar ciente do café que ela está tomando e não tá tomando no automático pensando em outra coisa. A gente vai trabalhar com essa pessoa para ela levantar rápido da cama e não ficar enrolando na cama, porque se vira de um lado para o outro, já que ela já está acordada, é prejudicial.
Se acontece no final da noite, a gente vai falar para esse paciente ter uma rotina de sono melhor, não deitar sem estar com sono, que é isso que deita para dormir sem sono, começa a pensar e a ruminação está ligada a esses afetos negativos, aí mesmo que não dorme. Então a gente vai fazer essa modificação comportamental. Às vezes está muito ligada à solidão. Então, como é que a gente pode instruir essa pessoa para que ela consiga entrar em contato com os amigos, ter uma vida mais sociável, pedir ajuda, falar com outras pessoas? Pode estar ligado, como eu falei, a horas específicas, né? A gente tem essa tendência de coisas que a gente já sabe fazer no automático, tipo tomar banho, lavar louça, comer, usar esse tempo para ficar pensando em problemas, né? E isso é ruim. Então a gente vai ter que inserir técnicas de foco no momento presente, né? De atenção plena. A gente já vai falar mais sobre isso. Revisão dos planos, né? Isso é algo que as pessoas fazem porque vou pensar sobre o que eu fiz para ver se está tudo certo. Mas nisso começa a achar muitos erros, né? Não verei essa gravação, porque eu tenho certeza que se eu ver essa gravação, eu vou ficar ruminando sobre, esqueci de falar disso, isso daqui não ficou tão bom. Fernanda, mas então a gente não tem um trabalho, não deveria? Já falei disso, já me perguntaram, a gente não deveria fazer com que a pessoa consiga ver a gravação e não rumine? Não. Novamente, se a pessoa rumina sempre, a gente tem que diminuir a ruminação e mostrar outras estratégias. Mas se ela vai ruminar vendo a gravação e ela pode não ver a gravação, é só não ver a gravação, né, gente? Vamos trabalhar com a lei da menos energia, do menor esforço neste sentido, né? Quem já estava aqui no começo, eu brinquei que falei, nossa, eu sou professora. Não tem problema algum em falar em público. A Mari me pediu para gravar o vídeo de divulgação, é ridículo a quantidade de vezes que eu tenho que gravar. Por quê? Porque eu paro e começo a me assistir, eu falei, não, aqui minha boca fez um negócio estranho, essa palavra não saiu muito. E aí, o que eu aprendi a fazer? Gravo, a não ser que eu tenha ficado segundos quieta, perdido o fio da meada, o vídeo vai assim mesmo. Porque se eu parar para assistir, eu vou ficar ruminando. Então, eu me conheço, eu entendi, a estratégia para lidar com isso é, se nada de muito extraordinário acontecer, eu mandar o vídeo assim mesmo. Se eu ficar assistindo, e nem assisto depois, porque se eu ficar assistindo, eu vou ruminar. Então, gente, modificar a situação é um jeito de evitar que isso aconteça. Se a gente tem noção dos nossos antecedentes, a gente consegue modificar o ambiente para diminuir a probabilidade. Novamente, uma pessoa que tem uma lista enorme de antecedentes, aí a gente tem que trabalhar um pouco melhor essas questões, né? Mas às vezes são antecedentes pontuais, que se você altera o ambiente, tipo, não fica rodando de um lado para o outro na cama, pronto, não vai disparar a ruminação. E um último ponto importante é que geralmente são em situações percebidas como envolvendo alguma medida de autoavaliação, testes potenciais do valor de uma pessoa ou atividades que induzam comparações sociais, né? Então, a ruminação é muito comum isso, quando tem algum desempenho envolvido. E não só acadêmico, como, por exemplo, dar uma palestra, mas... falei com a menina no Tinder, será que ela me achou esquisita? Será que eu fui simpática? Será que eu fui rude? Porque tem ali uma avaliação contextual da sua parceira que você está interessada, né? Então, essas situações sociais tendem a levar muito à ruminação. E aí, a gente pode alterar, como eu falei, os antecedentes ou as consequências, colocando no lugar da ruminação comportamentos que levam ao desfecho desejado. Por isso que eu falei da importância de entender a função da ruminação. Então, se a pessoa acha que ela está ruminando para resolver um problema, vamos substituir a ruminação por uma estratégia de fato de solução de problema. Tá, a aula foi ruim, o que a gente pode fazer? É isso, você precisa ir para um curso de oratória, precisa ir para o teatro para aprender a projetar a voz, precisa estudar mais. Sai da ruminação e vamos colocar essa outra coisa aqui no lugar que vai cumprir a mesma função que a pessoa adota da ruminação, mas que a gente já viu que não é bem assim, tá? Por isso a frase ali, se eu perceber esse sinal de alerta, então adoto uma resposta alternativa em vez de ruminar. Então, uma vez que o paciente já sabe os gatilhos de ruminação e esses gatilhos não puderam ser alterados,
qualquer que seja o motivo, a gente então vai substituir o comportamento por um que exerça a mesma função, mas sem os prejuízos todos. Então, solução de problema, substituir comportamentos de evitação. Não, desculpa, achei que tinha entendido. Falta 5 minutos? Ah, eu tô... Ih! Nossa, calculei a hora toda. Desculpa. Tá. Substituir... Tá achando que é 13h30, enlouqueci. Substituir comportamentos de evitação por comportamentos de aproximação. Então, tá, eu tô evitando me sentir mal e fazer a aula mal. Tá, mas o que você pode fazer então para dar uma aula boa? Parece a mesma coisa, mas não é. Né? Porque uma coisa você está focada em não ser ruim, mas isso não significa que você está aprendendo o que você pode fazer para ser boa. Então, comportamentos de aproximação é isso. Ser assertivo, como eu falei, pedir ajuda, expressar emoções e focar no momento presente. E aí, o último slide. Tá, vai ser o último slide, mas o outro era bem rapidinho. Na verdade, esse vai ser rapidinho. Mindfulness, né, gente? Então, foco no momento presente. Não vou ler os slides, mas vocês têm vários lugares para procurar sobre mindfulness, talvez no próprio Contextualiza, alguém já tenha falado de mindfulness, mas a gente vai ajudar a pessoa a focar no momento presente, certo? E não se perder com os próprios pensamentos. Por isso, como eu falei, que as terapias de terceira geração vão dar mais conta disso, né? Porque vão fazer com que o paciente aprenda a estar focado no momento presente. E a gente sabe, para concluir, que uma mente focada no momento, uma mente feliz é uma mente focada no momento presente, né? Tem vários estudos que mostram, ou você estar preso no passado, ou você está preocupado com o futuro, está ligado à nossa percepção de felicidade, de alegria e bem-estar. Então, por isso a importância da ruminação. Mas o último adendo, eu mostrei essa revisão sistemática, que é até bem antiga, de 2018, mas só para trazer para vocês que é muito paradoxal que, ao mesmo tempo que a gente saiba dos prejuízos da ruminação, essa é uma revisão que mostrou o impacto das intervenções em terapias cognitivas e outras coisas, em pacientes deprimidos, mas a melhora na ruminação. Porque o que a gente tem, gente? A ruminação está muito ligada à alteração psicopatológica, transtornos mentais. Só que quando vão testar se uma intervenção X funciona para pacientes deprimidos, não medem a ruminação. Difícil a beça. Esse artigo, 2018, tinha 36 artigos incluídos nessa meta-análise. Imagina quantos artigos tem de TCC para depressão. E até então, nessa época, só 36 tinham uma medida de ruminação. Então, como que a gente sabe que é algo super importante, que influencia no prognóstico, mas quando a gente vai avaliar, ninguém está avaliando ruminação. Então, convido a quem gostar de pesquisar a entrar nessa comigo, tá? Aqui está meu e-mail, aqui está meu Instagram. Não esperem blogueiragem, eu não tenho carisma para ser vídeos engraçados, mas tem um contato que vocês queiram falar, pedir material. E é isso. Obrigada. Bem, eu acho que dispensa palavras, né? Porque ela arrasa muito. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Fernanda. Eu que agradeço. Separar um tempinho dela pra gente, ela merece mais, legal. A gente queria reforçar que, caso vocês queiram participar de mais Contextualizas, acompanhem o Instagram. A gente também tem um grupo no WhatsApp, que a gente sempre divulga os eventos que a gente faz. Mas já pegou de qualquer jeito, pelo meu tom. Eu não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, né? E tem gente que chegou. Sério, então seja muito bem-vinda, que legal. Então, vou reforçar algumas coisas que a gente falou aqui no começo, porque teve um pessoal também que chegou depois. Mas é só a questão que a gente está aqui todo mês com esse evento aqui. É sempre em relação à TCC. E muito importante que vocês visitem nosso Instagram, porque tudo que a gente faz da Liga, todos os eventos, tudo vai para lá. As fotinhas que vamos tirar aqui antes de vocês irem embora também vai para lá. Lá tem a questão do podcast, a gente tem podcast para quem chegou depois. E lá no destaque tem um chamado divulgação. E lá tem o link do nosso grupo,
E nesse grupo, como eu falei, é de divulgação. Então, quando tem evento, a gente também posta lá. A gente, inclusive, tem que colocar o QR Code aqui, se você puder colocar. Bem TCC, a gente vai pedir feedback. E aí, quem não conseguir ler esse QR Code aqui agora, nós vamos mandar nesse grupo de divulgação, vamos postar também no Story. E é importante que vocês entrem nele, porque ele não é só de feedback, também é a presença. Então, para quem chegou depois e não encontrou a Vitória, cadê a Vitória? Ó, Vitória. No começo, a Vitória estava ali fora pegando o nome de vocês, porque a gente precisa saber quem está aqui para mandar o certificado. Só que teve um pessoal que chegou depois, então agora ela vai esperar ali fora daqui a pouquinho, e aí quem não deu o nome para ela vai dar um nome, e aí a gente vai comparar os nomes da lista com os nomes também do QR Code. Sim, outra coisa que a gente ia repetir também. Vamos ter isso. Ah, ótimo. Então a gente vai ter, vamos começar o grupo em setembro. Cadê a Ana? Nossa O tema coordenadora do grupo de estudos. Qual o Fala tema um pouco mesmo? A pra gente dá um gente. spoiler do tema? São competências clínicas do TCC, ou seja, estratégia do que a gente quer ver na faculdade no tempo, né? Então, vai ser bem legal. Setembro, vamos postar depois, tudo certinho. Tem mais alguma coisa? Acho que não, só agradecer mesmo, mais aplausos pra Fernanda, porque ela merece. Obrigada, gente. Vamos tirar a fotinha.